Oi, pessoal, a paz do Senhor Jesus, que o amor de Jesus esteja com vocês e a graça do Senhor Jesus estejam com vocês. Nós estamos iniciando um quadro Café e Conversa. Hoje é o primeiro dia do quadro. Vamos ver até onde que vai essas conversas e esse café que nós vamos tomar. Hoje eu estou aqui com a Cleonice, que aceitou ser a primeira desse quadro. Muito grata, Cleonice, por você ter aceitado. E ela é a autora deste livro aqui, ó, Testemunhos de Milagres, Cleonice Silva. Livro maravilhoso para a gente ler, para ativar a nossa fé. Eu gosto sempre de falar isso, porque às vezes a gente tem fé, mas ela tá lá escondidinha, guardadinha, e a gente não tá usando essa fé. Aí quando vem alguma tempestade, alguma circunstâncias que não são agradáveis para nossa vida, a gente olha mais para o problema do que para Deus. E este livro, ele nos ensina, ele nos ensina que Deus, ele tem cuidado de nós. Ele é o mesmo Deus de ontem, Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, sempre, sempre será e será eternamente. Mas os sinais que ele fez enquanto estava aqui na Terra, ele continua fazendo. Né, Cleonice? Vamos dar um oi pro pessoal? Com certeza. Oi, boa tarde, a paz do Senhor para todos. Eu espero que todos estejam bem, né, e possam estar participando, né, dessa reunião aqui conosco, né? Café e conversa. Eu creio que será agradável, porque vamos estar falando de Jesus, né? Aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação, que é o maior milagre que ele realizou até hoje, foi o milagre da salvação. Isso, e bom você tocar nesse ponto, porque eu vou conduzir o quadro, mas eu não falei. Que o foco é Jesus. Nas conversas e nos cafés, o foco é Jesus Cristo. Porque, Cleonice, para até identificar o dia, nós estamos num momento de quarentena, onde o mundo inteiro está em quarentena, estão assustados por causa desse vírus aí, o Covid-19 ou coronavírus, e nós estamos orando, né, para que o Senhor venha curar, porque os médicos ainda não sabem, não conhecem remédio, não sabem nem com que eles estão lidando, né? Mas isso é um sinal da volta de Jesus, eu creio, eu acredito que seja um dos sinais da volta de Jesus. E enquanto ele não volta, as nossas conversas todas têm que ser Jesus Cristo. Amém. Né? E que as pessoas que não conheçam Jesus e que não tem tempo talvez para ver, assistir um estudo bíblico ou ir num culto ou não sentiu ainda de ir, que esse quadro venha falar com elas. Porque embora a gente esteja tomando café, conversando, né, dando risada, quem sabe nós vamos rir, vai ser descontraído, mas Jesus Cristo, ele será o foco da nossa conversa, assim como o teu livro. Amém. Jesus Cristo é o centro do teu livro. Amém. Porque em nenhum momento no teu livro você valorizou homens, você valoriza a palavra de Deus, você valoriza Jesus Cristo. E por você valorizar Jesus Cristo no teu livro, ele valoriza as pessoas. É verdade. Então isso também é uma coisa que eu tenho pensado bastante. Jesus, ele pegou 12 homens comuns. E desses 12 homens, para ser os discípulos dele, ele transformou em homens extraordinários. Judas não, porque ele não quis. Porque ele não quis. Então ele pega você, uma mulher comum, e transforma numa mulher extraordinária e fala com você para você registrar testemunhos para que venha abençoar a minha vida, para que venha abençoar a vida de outras pessoas. Amém. Então esse é o extraordinário na tua vida, na minha vida, e o extraordinário de qualquer conversa, Jesus Cristo. Amém? Amém. Então vamos lá, pessoal. Para não ficar um vídeo longo, né, ser o suficiente, é como a palavra de Deus, ela é suficiente. Tem tudo ali, o suficiente para nossa vida, para nossa alma, né, para tudo.
Então, para ficar o suficiente para as pessoas, quando forem assistir, eu vou começar com aquela pergunta básica. Qual foi a inspiração que você teve para escrever o livro? Olha, a inspiração foi a minha filha, a cura, o milagre que Jesus fez na vida dela, o milagre da cura. Quando ela ainda tinha 9 meses, já estava caminhando, já estava falando algumas palavras, ela caminhava segurando, né, nas coisas, mas caminhava. E daí, de repente, ela ficou doente, levei a vários médicos, pediatras, eles não conseguiram descobrir o que ela tinha. Foram feitos vários exames e nada. E ela foi assim, ela não se alimentava. Tudo que caía no estômago dela, ela devolvia. E eu fazia muitas comidinhas. Fazia sopinha, fazia papinha, fazia mingauzinho para ela. E não, nada parava. E ela começou a emagrecer muito. Dava para ver todas as costelinhas dela, os ossinhos da costela. Dava para ver de longe. Dava até para contar. Um dia eu cheguei a contar, né, quantas costelinhas ela tinha. E se eu quisesse vê-la virada, deitadinha do lado direito, eu teria que colocar. Do lado esquerdo, a mesma coisa. De barriguinha para cima, a mesma coisa. Eu teria que ir lá e colocá-la. E ela foi enfraquecendo, dormia até com os olhos abertos, porque não tinha mais força, não se alimentava, né? Ficou 2 meses nessa situação. Não morreu porque Deus não permitiu. E eu fazia campanha de oração, fazia campanha de jejum e oração, e nada dessa menina melhorar. E às vezes eu ouvia lá de longe, lá de fora, ela ficava assim, de tanta fraqueza, sabe? Ela estava morrendo, acho que mais era de fome, porque não conseguia se alimentar. Mas um dia eu falei para o Senhor, eu vou fazer uma campanha de oração, jejum e oração. Eu vou levar ela no presbítero, que era o tio dela, né? O tio Aparecido. Vou levar ela lá nele e ele vai orar. E eu vou fazer uma campanha, Senhor, 7 horas da manhã e 7 horas da noite, durante 7 dias. Eu vou levar ela lá para ele ungir e orar. E foi o que eu fiz. E no primeiro dia eu levei, no segundo ela já começou a melhorar, já começou a se alimentar. Aí eu percebi que ela não devolvia mais os alimentos e eu fui criando sopinhas e papinhas, né? E eu percebi que ela não devolvia mais aquele alimento. E ela foi melhorando. No 5º dia eu saí lá fora, né? Porque a minha vida cuidando dela era só para fazer papinha e lavar roupa suja de vômito. Aí no 5º dia eu fui, né? Eu tinha lavado roupa, fui recolher a roupa. A hora que eu entrei, eu ouvi uma conversinha de criança. Já fiquei toda feliz, né? Falei, acho que é ela. Aí peguei, entrei assim de pontinha de pé. Quando eu olhei, realmente era ela. Ela estava em pé no berço, andando, segurando no berço para lá e para cá. Aquilo para mim foi algo assim muito emocionante, muito maravilhoso de ver o poder de Deus, porque ela foi curada através de jejum e oração e o poder de Deus. Porque eu levei ela ao médico, ela tomou remédio só nos primeiros dias. Aí depois eu até desisti de levar ela no médico, porque algumas pessoas falavam assim, minha mãe, por exemplo, leva ela para benzer, né? Essa menina precisa benzer, porque a minha mãe não era evangélica ainda, né? Não servia o Senhor, não conhecia o Senhor. Aí eu falei assim, não, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele tem poder para curar. Se ele quiser curar, ele vai curar. E se ele não quiser curar, ele leva então. Que seja feita a vontade dele. Ele deu, ele pode recolher a hora que ele quiser. Seja feita a vontade dele. E eu falei para o Senhor, Senhor, se for para ela, o Senhor que conhece todas as coisas, sabe se um dia ela vai deixar de servir ao Senhor ou vai continuar servindo o Senhor. Então, o Senhor é que sabe, o Senhor é que toma a decisão. E Deus decidiu curá-la.
Então, louvado seja o nome do Senhor. Hoje ela é uma mulher de Deus, né? Prega a palavra do Senhor, casada com um evangelista. Eles servem ao Senhor e fazem a obra de Deus. Louvado seja o nome do Amém. Senhor. Então, Cleonice, dos testemunhos, esse me chamou muita atenção. Uhum. Porque enquanto você conta, se você conta 10 vezes para mim esse testemunho, eu lembro também que eu fiz uma oração parecida com essa também para curar meu filho. Ele estava tendo uma crise fazia uns meses já que ele tinha uma úlcera no duodeno e gastrite. Uhum. O problema não era a gastrite, era a úlcera. E os médicos tentavam me acalmar, mas falou que eu tinha que tomar muito cuidado com a úlcera. Então ele fez dieta, né? Ele tinha acho que aproximadamente 9 anos. Então foi assim, teve uma vez que eu liguei na farmácia para ele tomar os remédios, que a menina da farmácia, a atendente, falou: quem que vai tomar esse remédio? Eu falei: meu filho, ele tem 9 anos. E aí eu escutei ela falar assim: meu Deus, é uma criança que vai tomar. Eu falei: meu Deus, que remédio é esse que deram pro meu filho, né? Mas o meu pediatra acompanhando, né, todo o tempo. Até eu lembro que eu falei pra ela: mas tem ou não tem o remédio? Porque não adianta você me assustar. Dela: não tem. E aí eu fiquei muito preocupada. Mas nós, quando ficamos preocupados, com quem que a gente conversa? Com Jesus. Com Jesus. Eu falei: Jesus, que remédio é esse? Eu fui contar tudo pra ele. Aí passaram-se o tempo, ele já estava terminando quase o tratamento, mas aí ele teve uma crise feia por causa da úlcera. Feia, ele não saía mais do vaso sanitário. Ele falava assim pra mim: mamãe, põe a mão na minha barriga e ora, que quando você coloca a mão na minha barriga e ora, a dor passa. Mas eu não podia ficar 24 horas ali com a mão clamando só. Uhum. E aí eu fui pra cozinha, era 3 horas da madrugada, falei: Senhor, o Senhor me deu ele. O Senhor sabe o tempo que eu ia ficar com ele. Se o Senhor quiser levar ele, eu não estou preparada, mas o Senhor é o meu Senhor e também é o Senhor da vida dele. O Senhor sabe se ele tem que ficar comigo ou não. E entreguei ele para Deus. E aí, a partir daquele dia, Deus começou a curar ele. Glória a Deus. E ele é curado, que depois refez os exames, tudo, não ficou nem cicatriz. Que a médica perguntou: vocês têm certeza que não tem cicatriz? Geralmente fica uma cicatriz. Uhum. Então Jesus curou que nem cicatriz ficou. Só que assim, o que eu fico analisando, quando algumas mães, acredito que teve mais mães que fez essa mesma oração que nós, com essa consciência de que nossos filhos é do Senhor. Existe um ditado que fala: a gente tem que criar filho para o mundo. Não é verdade. O filho não é do mundo, o filho é do Senhor. É do Senhor. Então, esse é o ápice da fé de uma mãe, quando clama. Porque quando a gente chega nesse nível, a nossa fé está no extremo, vai muito além da nossa carne, do nosso físico, para a gente saber que nossos filhos é do Senhor. E o mais engraçado, o mais interessante, assim, dizendo que na hora que faz essa oração, você sente aquele desejo de estar mesmo realmente fazendo essa oração. De devolver para o Senhor aquilo que é do Senhor. É impressionante. Não é superficial, não. É verdadeiramente mesmo. É verdadeiro. E assim, um testemunho que me faz eu relembrar. Porque assim, as coisas que Jesus fez para nós, os milagres, eu gosto de relembrar. Eu gosto de relembrar minha conversão, o dia que eu escolhi Jesus, para que aquilo venha arder no nosso coração, né? E não chega assim num esfriamento. Verdade. Né? Que às vezes a gente fica tão confortável com Jesus e aquele não arde mais no nosso coração o primeiro amor. E o primeiro amor, ele precisa arder no nosso coração. Para que a gente tenha essa fé ativada, que a gente fale com as pessoas sobre Jesus de uma maneira apaixonante. Para que aquela pessoa pense: mas quem que é esse Jesus que esse povo está tão apaixonado? Que esse povo fala tanto, com tanto amor. Então é isso aí. Eu gosto muito desse testemunho da sua filha. Quanto tempo você levou para concluir o livro?
2 meses. Eu levei 2 meses, foi em 2015, que na verdade, eu tive o desejo, né? Deus colocou o desejo de escrever esse livro em 2010. Tá. Foi no último ano da faculdade. Só que eu iniciei, contei só o meu testemunho, né? A minha conversão e parei. Não tive mais tempo. Aí em 2015 eu fiquei doente. Aí eu aproveitei que eu estava de licença, né? E falei, já que eu não tô podendo sair, não tô podendo ir na igreja, não tô podendo trabalhar, vou aproveitar esse período e vou pegar firme no livro. E peguei firme no livro, aí consegui escrever a minha parte, né? Escrevi meus testemunhos da minha filha, minha conversão, tudo. E com isso, às vezes eu comentava com algumas irmãs, né? Eu tô escrevendo um livro, contando meu testemunho, contando o testemunho da Kézia. Aí elas falaram assim, conta o meu também. Aí veio a pastora, veio uma irmã, veio outra irmã querendo. Eu falei assim, então vamos colher, né? Aí comecei a colher todos os testemunhos. Aí depois eu fiquei só na escrita mesmo, mas durou 2 meses. Amém, glória a Deus. E dos milagres que estão registrados aqui no livro, você tocou no da tua filha, né? Que foi um milagre. E é claro que, né, que quando a gente fala em milagre, vem Jesus em nós, vem Deus. Com certeza. Porque é Ele que é o protagonista dos milagres, é Ele que faz o milagre, é Ele que nos toca, que cura. Da palavra de Deus, que nós vamos meio que mesclar teu livro com a Bíblia, tá? Da palavra de Deus, dos milagres de Jesus. Qual dos milagres que Jesus realizou quando ele estava aqui na terra que chama mais tua atenção, que te toca? Assim, se for possível escolher um, porque são tantos, né? É que nem João escreveu assim, ó. Eu até marquei porque de endereço de Bíblia e tem hora que eu não lembro tudo. Mas o apóstolo João escreveu: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Com certeza. Então, desses milagres que foram registrados, qual assim que chama mais tua atenção? Olha, o que mais me chamou a atenção foi o milagre de Lázaro. Porque ele estava morto há 4 dias, né? E eu acredito que ele já estava em decomposição. Eu acredito que ele já estava naquela situação bem pra lá mesmo, sabe? Bem decomposta já. Mas Jesus fez um milagre de ressuscitar ele. Aí eu fiquei imaginando o sangue dele todo coagulado, né? Tudo seco, tudo duro já. O coração não tinha batimentos, o cérebro não estava funcionando. Como uma pessoa dessa ressuscita? Carne podre, né? Carne podre. Como que uma pessoa dessa ressuscita? Isso é um milagre. Um milagre muito extraordinário que Jesus fez. Devolver a vida a uma pessoa que já estava em decomposição há 4 dias. Ali morto. Sem respirar, sem o seu sangue estar circulando no seu corpo. Então, assim, cientificamente, se a gente for parar para analisar, eu começo a ver, sabe, aquele sangue voltando a circular, né? O cérebro, todas as coisas do cérebro voltar a funcionar bonitinho, as células voltar à vida, né? O ar voltar ao pulmão, é muito interessante. A carne regenerar. Pois é, regenerar a carne. Então, a gente que é leigo na área da medicina, a gente não consegue, né, visualizar assim perfeitinho como um médico, como um cientista pode estar visualizando quando chegar a pensar num episódio desse, numa situação dessa. A gente que é leiga no assunto, a gente imagina da maneira mais simples possível, né? É verdade. Então eu imagino quão poderoso Jesus é em ter feito esse milagre.
E mesmo assim ele foi humilde, né? Porque ele orou ao Pai, pedindo que o Pai, né? Ele orou ao Pai antes de ressuscitar Lázaro. Depois ele chamou Lázaro para fora. Mesmo Jesus, em toda a sua grandeza, sua soberania, seu poder, ele foi humilde diante do Pai. Então foi um milagre extraordinário. Esse milagre é divino, maravilhoso. E esse ponto que você falou, Cleonice, Jesus, Deus, que ele era 100% homem, humano, 100% Deus. Todo o ministério de Jesus, toda a cura que ele fez, tudo, até o confronto que ele teve com o povo no templo, tudo era para glorificar a Deus. Tudo. Ele nunca quis glorificar ele mesmo. E eu vejo assim, pensa bem, ele era Deus, ele se despiu da sua glória. Em nenhum momento ele quis glória. Ele quis fazer o que Deus mandou ele fazer e glorificar o nome de Deus. Muito lindo, né? Maravilhoso. 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 Cleonice, você pretende escrever mais? Pretendo continuar escrevendo de acordo com aquilo que o Espírito Santo já colocou no meu coração. Na verdade, eu tenho três nomes de livros, sabe? Para seguir a sequência. Mas o próximo agora, que eu já estou começando a trabalhar, é o que fala sobre provisões. Que continuar falando em milagres, né? Porque uma provisão também é um milagre. Nossa. Né? Então, esse é o meu intuito. E a gente vai fazendo de acordo com aquilo que o Espírito Santo vai determinando, né? Porque nós, como servos do Senhor e conhecedores da palavra do Senhor, a gente não faz aquilo que nós queremos. Nós fazemos aquilo que o Espírito Santo nos orienta. A gente pede para ele: Senhor, nos orienta, nos dê sabedoria, nos ensina. E depois, na hora de obedecer, não obedece. Então, estaremos completamente errados, né? Então, temos que fazer de acordo com a vontade do Espírito Santo. E eu orei, pedi ao Espírito Santo, né? Vieram 3, mas daí eu pedi para o Espírito Santo qual seria o próximo e ele me disse que seria as provisões. Então, dentro desse contexto, né, das provisões, o azeite da viúva. Porque quando a gente fala em milagre, talvez venha à nossa mente curas físicas e emocionais, né? Com certeza. Pelo menos na minha mente, eu vejo muito curas físicas, né, emocionais e tal. E eu falo da cura emocional porque daqui a pouquinho nós vamos até tocar no ponto ali da depressão, ansiedade e essas coisas. Que é questão da mente. Mas os milagres também acontecem nas provisões. Com certeza. A palavra de Deus traz para nós exemplos. E lembrando que os milagres e provisões e curas da palavra de Deus, ela continua ainda. Continua até nos dias de hoje. Não é que passou isso, né? Isso nós temos que lembrar também. Porque nós vivemos numa sociedade que o dinheiro, ele faz com que a nossa vida gira eu não quero falar que a nossa vida gira em torno do dinheiro, mas ela faz a sociedade girar com o dinheiro, porque dependendo do jeito que eu falar, vai ficar assim, o dinheiro é tudo, e o dinheiro ele não é tudo. Não. Né? Mas que o dinheiro ele faz com que a gente faça as coisas, compre comida, pague conta, essas coisas assim. Ele é necessário, né? Muito na nossa sociedade. Porque nós não vivemos ainda não vivemos mais naquela sociedade que o meu quilo de arroz eu trocava por 1 quilo de feijão teu. Isso foi, agora tudo é comprado, né? Tudo comprado. E nesse momento, nessa sociedade que a gente tá, muitas vezes a gente esquece que Deus, ele providencia as coisas para nós, mas na nossa necessidade, né? Da mesma forma que ele cura naquilo que a gente está sofrendo, porque Deus, ele é um Deus presente, ele é um Deus onipotente, um Deus onisciente, ele sabe de tudo, né? E ali na palavra de Deus ela traz o exemplo da viúva, né? Com o azeite, né?
e outras providências mais de servos de Deus que ele abençoou, providenciando comida e tudo mais, né? Uhum. Então, nossa, que Deus abençoe você nesse teu livro. Eu vou querer Amém. ler. Que nem eu li esse aqui, eu vou querer ler esse também, Amém. tá? E quer falar dos outros ou quer ficar só nesse? Não, só nesse, por Ah, enquanto. tá bom. Vamos lá. Tá. No contexto do livro já perguntei. Gente, ó, nós estamos gravando, mas é ao vivo. Eu não vou editar. Lembrei, nesse momento que a gente está vivendo, Cleonice, do coronavírus e tal, que eu tô vendo pessoas com muito medo, desesperadas. Uhum. Tem. Muita gente desesperada. Ó, eles estão desesperados por causa da saúde, estão desesperados por causa da economia, que os governantes do mundo estão preocupados também com a economia, né? Que entra até na questão da provisão do teu livro. Uhum, verdade. Porque eles estão muito preocupados, gente, perdendo emprego ou diminuir o salário, né? Tá tendo mesmo uma crise econômica, digamos assim. Estão esperando uma crise econômica, isso é mundialmente, né? Nesse contexto aí do que nós estamos vivendo, qual é a mensagem que você tem para essas pessoas? Se você quiser, você pode até falar no âmbito econômico e no âmbito da saúde. Tudo bem. Olha, eu digo a todos, né, os desesperados, as pessoas que estão com medo, né, que tem que ter confiança no Senhor, porque Deus é o único que pode resolver essa questão. É verdade. Porque não existe remédio para cura. A economia está, podemos dizer assim, digamos que esteja quebrada já, os países. Porque é muito tempo parado, dinheiro não gira, as empresas fechando. Então está uma crise muito, muito grande. Então as pessoas estão desesperadas por conta do vírus e por conta do problema econômico. Então eu digo assim que deve haver confiança no Senhor, porque nós sabemos biblicamente que no final dos tempos seria assim muito difícil, aconteceria coisas difíceis, né? A Bíblia relata de terremotos em vários lugares, a Bíblia relata de pestes, né, doenças. Então a Bíblia vai relatando vários acontecimentos que prevê o final dos tempos. Então eu acredito que o coronavírus seja um vírus, né, que veio para nos despertar, né, para acordarmos e vermos que o final dos tempos está chegando e que nós precisamos estar a cada dia mais firmes na presença do Senhor, e aqueles que ainda não teve o encontro com o Senhor Jesus possam ter esse encontro com o Senhor Jesus e reconhecer que Ele é o único Deus, que Ele é o único que pode salvar. E nós sabemos que só Deus pode curar, né? Nós devemos orar, pedir ao Espírito Santo que envie uma vacina, um remédio que venha curar essa enfermidade. Mas enquanto isso não acontece, nós devemos ter fé no Senhor, né? Acreditar no Senhor, confiar. Porque às vezes as pessoas dizem assim: eu confio, eu creio no Deus poderoso, eu também creio no Deus. Não é só os crentes que creem em Deus, eu também creio. Mas e agora? Onde está essa confiança? Onde está essa crença? Porque todo esse desespero, se nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Amém, né? Por que esse desespero? Por que esse medo de contrair essa doença, né? Esse vírus? Nós devemos estar firmados na palavra do Senhor. Nós devemos crer que o Senhor Jesus, Ele é a nossa força. Ele é o remédio, Ele é o médico dos médicos, Ele é o dono da provisão, que pode, assim, resolver os problemas,
né, de todas as nações que sofreram com esse vírus, economicamente, ele pode trazer uma solução. E eu creio que ele vai trazer. Todos aqueles que o buscarem de todo o coração, com fé, crendo, confiando, ele vai trazer. Amém. Glória a Deus. Nós devemos confiar no Senhor, né? Amém. Verdade. Cleonice, sobre o teu livro, qual foi a mensagem assim que você tentou passar enquanto você escrevia, ó Senhor? O objetivo desse livro é este. Qual foi a mensagem ou o objetivo? São duas mensagens. Primeiro, a fé, né? Reativar a fé no coração daqueles que às vezes estão passando por problemas familiar, né? Algum familiar enfermo ou talvez a própria pessoa, né? Ativar a fé no coração dela, fé no Senhor, que o Senhor Jesus tem todo o poder. E a outra é alcançar aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, através destes testemunhos de fé, que elas possam vir a crer no Senhor, né? Vir a crer que o Senhor Jesus, além de curar, ele também pode salvar, porque nós temos testemunho de pessoas que foram salvas pelo Senhor, né? Nós temos o testemunho da Silvana. Amei. Né? Também outro testemunho também que eu amei de ler. Nossa, eu ouvi assim, quando você fala do de Lázaro, desculpa te cortar. Quando você fala do testemunho de Lázaro, né, que Jesus ressuscitou Lázaro, ela também estava, né, ela era alcoólatra, nossa, e o trabalhar de Deus na vida dela também foi tremendo. Muito grande, assim, também foi um dos testemunhos também que chamou muito minha atenção, assim, que Jesus, o Senhor é maravilhoso. Então, e Deus fez uma grande obra na vida dela, né, e a obra principal que Deus fez na vida dela foi a da salvação, porque Deus salvou a vida dela e com ela tá os filhos, tudo na casa do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor por esta vida, né? Então eu creio que assim, através do testemunho dela, através do testemunho da irmã Miriam também, né? Que também não era serva do Senhor, era espírita, né? Cantava para o mundo, hoje ela louva o Senhor. Então eu acredito que Deus possa fazer esse milagre de salvar também vidas, né, através desses testemunhos. Amém. Teve algum resultado já? Já fiquei sabendo de vidas que aceitaram o Senhor Jesus. Então, viu? Que bênção! A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então eu creio assim, se o livro alcançar uma alma para o Senhor, já tá, o seu objetivo já foi cumprido. Valeu o tempo, né, que você ficou escrevendo, porque é isso que as pessoas devem saber. Que eu escrevo também, né? Eu tô até terminando um livro e a gente tem que ter um tempo para isso. Tem que ter um tempo. E às vezes a nossa vida é tão corrida, né, a gente não consegue parar, porque há um raciocínio ali, há, né, o tempo de escrever, o tempo de orar também, o tempo de buscar, o tempo de organizar aquela ideia que a gente pensou. Quando a gente vai escrever, a gente tem que organizar. Porque falar é mais fácil que escrever, eu acho. E a escrita, ela é toda organizada. Então tem que ter esse tempo, e que esse tempo que gastou com Jesus, porque com certeza, né, enquanto você escrevia, você ia lembrando das obras de Jesus, ia sentindo a presença de Deus. Com certeza. Né? Ia vendo Jesus como o Senhor é maravilhoso. Então foi um tempo com Jesus, foi um tempo para Deus, né? Quando a gente vai escrever um livro, vai compor, que eu também sei que você é compositora, há um tempo para Deus ali. Então, se essas almas, né, essa alma aceitou Jesus, foi salva, que pelo que você falou, né, o objetivo é salvar também, é curar e salvar. Né? Que esse também é o objetivo principal de Jesus, salvação. Ele curou, fez sinais, mas o objetivo era salvação. nos levar para a eternidade com ele, né? Para que a gente venha morar com ele no céu. Glória a Deus. Né? Então o objetivo era esse. Mas como ele é misericordioso,
nesse processo, ele cura nosso físico, cura nossa mente, cura nosso emocional, nosso psicológico, Cura. porque ele é misericordioso, né? Então, que Deus abençoe, que mais almas sejam tocadas por esse livro aqui e salvas. Em nome de Que Jesus. seja um instrumento, mais um instrumento, Uhum. para que as pessoas possam conhecer Jesus. Porque eu acredito, Cleonice, que quando uma pessoa conhece Jesus, ela se entrega para Ele. Né? Não é possível que quem conhece Jesus deixa Ele. E eu falo, Senhor, toque no coração da pessoa que ela venha te conhecer e te amar. Para ser tocada pelo Senhor e ficar na tua presença. Permanecer. Esse é o mais importante, né? Permanecer. Uhum. Que nem as pessoas aqui desse testemunho permaneceram, trabalham para Deus. Graças a Né? Deus. Isso aí. E agora, a gente está quase terminando. Deixa eu perguntar para você, onde que encontra o teu livro? Olha, em Cianorte, na livraria, até fugiu o nome agora. Empório das Bíblias. Lembrei, Empório das Bíblias. Na livraria Empório das Bíblias, encontra lá com o Tiago. E aqui em Curitiba é pelo WhatsApp, pelo Facebook e pelo Instagram. Tá bom. Daí quem quiser, opa, gostei do Quem livro. quiser, Tal. quem se interessar, né? Quem quiser dar de presente, é um presente maravilhoso, vai estar edificando corações, né? Então, Os missionários, né, que geralmente evangelistas e missionários têm algumas estratégias e presentes para falar com as pessoas. Esse livro aqui é uma estratégia para dar de presente, né, para Uhum. tocar o coração dessas pessoas aí, tá bom? E um louvor. um louvor é um louvor da Aline Barros, né? Deus do Impossível. Este hino, quando eu ouvi ele se encaixava certinho no livro, né? Nos milagres, porque fala, né? Que Deus é o Deus do impossível. Daí vai falando, né? Do mudo, né? Vai falando do cego e vai falando. Então é um hino assim bastante maravilhoso. O meu Deus é o Deus do impossível. Sei. E daí vai seguindo adiante. É. Maravilhoso esse hino. E é Deus do impossível mesmo. Ele né? é o Deus do impossível. Que aqui tem a tua conversão, que Tem. mostra também o Deus do impossível. Uhum. Você também conta a tua história, achei bem legal, bem interessante, que você conta como que foi sua conversão, a sua permanência em Jesus, maravilhoso. Ali a tua luta que você teve depois, para aquela opressão que você sentia no teu quarto ali, foi uma luta espiritual que você teve. Foi uma luta espiritual. Para que você saísse da presença de Jesus. Né? Eu entendo assim. E você permaneceu, orou, aprendeu a lidar com isso, aprendeu a repreender, aprendeu o que tinha que aprender, né? Então isso também é um encorajamento, porque às vezes a pessoa aceita Jesus e não persevera, sofre alguma represália pelo inimigo, por Satanás, e acaba desistindo, saindo, achando que não vai conseguir, mas vai conseguir. Fica com medo, né? Você é uma testemunha disso, que consegue e que vence sim Satanás. Vence sim. Pelo sangue de Jesus derramado no Calvário, ele já é derrotado. Falando nisso, você me fez lembrar, né? Porque tem uma sequência de livros. Tem um que eu quero falar sobre libertação. Ótimo. Daí vai se encaixar, sabe? Mais assunto sobre isso. Amém, amém. Mas isso lá na frente. Tudo tem um processo, né? Tudo tem um processo. Vai e o Espírito Santo, ele vai conduzindo. Vai conduzindo até as palavras do livro. Ele vai te mostrando o caminho ali, vai nos ensinando enquanto a gente produz, né? Um texto bíblico. Um texto bíblico, eu até vou ler porque é Isaías 53,
versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Né? Porque foi exatamente isso que ele fez, né? Ele veio, sofreu as nossas dores através daquelas chicotadas que ele levou, através dos pregos cravados em suas mãos e seus pés. E ali ele levou, né, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Então este versículo, ele é muito maravilhoso, ele é perfeito. Amém. Ele é perfeito. E nesse versículo engloba a questão que vamos falar um pouquinho sobre as curas emocionais, né, Gladys? Porque a gente está vivendo num tempo de tanta ansiedade, medo, depressão, tantas coisas. Com certeza. Né? E você acredita que qual que é a tua posição assim como serva do Senhor quanto à depressão? Eu acredito que, como serva do Senhor, eu acredito que Deus pode curar. Né? Ainda hoje eu estava conversando com uma amiga, né? Até essa daqui do livro. Essa daqui, ó, a irmã Maria José. Ela estava contando sobre... Ela teve um processo de depressão, não era serva do Senhor ainda. E a patroa dela era evangélica. E a patroa dela levou ela para orar na casa de uma missionária. E Deus usou a missionária para falar com ela. Ela tinha um namorado e Deus usou a missionária para falar com ela que era para ela se afastar dele. E ela não obedeceu, não entendia, né? Não entendia a voz de Deus, não entendia os propósitos de Deus, né? Não conhecia Deus. Então quando ele procurou ela voltou a ficar com ele. E com isso ela ficou grávida. E quando ela ficou grávida e contou para ele, ele não quis mais saber dela. Então cumpriu o que Deus havia dito, né? Que era para ela se afastar dele, senão ela ia sofrer muito com ele. E foi o que aconteceu. Ele desistiu dela, não quis saber dela. E com isso ela entrou numa depressão muito profunda. Ficou numa depressão e tentou várias vezes tirar a própria vida. Foi na frente do caminhão, tentou tirar a própria vida, mas mesmo em meio a tudo isso, havia um cuidado de Deus sobre a vida dela. Porque a patroa dela começou a perceber que ela estava diferente. E começou a cuidar, a ter olhos por ela, né? Então, o dia que ela resolveu se jogar na frente do caminhão, ela falou para a patroa, eu vou dar uma saída, já eu volto. Só que daí a patroa mandou a filha atrás. E ela não percebeu que a filha da patroa estava atrás dela. A hora que ela lançou o pé, né, mirou o passo para ir passar na frente do caminhão, aí a moça puxou ela. Ela tentou 2 vezes tirar a própria vida. Ficava num quarto escuro ali, só chorava, não sentia mais vontade de viver, não queria mais viver. Foi uma situação terrível. Só que daí a patroa dela pegou e chamou 2 irmãs, né, para orar com ela. Aí entraram no quarto dela, oraram 1 hora com ela. Ficaram 1 hora orando com ela. Diz que o inimigo estava tentando destruir mesmo a vida dela. Só que enquanto elas não sentiram a unção do Espírito Santo na cura e na libertação, elas não pararam de orar. Aí quando elas sentiram a graça de Deus dentro do ambiente, aí elas pararam de orar. Na mesma hora a moça resolveu levantar e sair. Aí ela pegou, aí as irmãs foram embora, né? Ela falou assim para a patroa dela, eu não quero mais ficar dentro desse quarto. Eu quero sair, eu quero ver gente. Eu quero ver gente, eu quero ser feliz. Eu não quero mais morrer. E passou. Nem precisou de tomar remédio, nem nada. No início, ela tomou, sabe, alguns remédios. Só que ela estava ficando pior. Ela estava ficando com vontade de morrer, querendo se matar, né? Então, ela foi onde que a patroa dela chamou essas pessoas para orarem por ela. Aí foi quando Deus a libertou.
Amém. Então eu creio na libertação. Eu também tive, né, depressão pós-parto. E quem me curou foi Jesus. Eu até joguei o remédio fora. Fui 3 vezes no psicólogo, mas chegava lá, a psicóloga não estava presente na hora da consulta. Parece que era, eu creio que era um preparar do Senhor, porque Deus queria fazer um milagre. Queria que o milagre e a honra fosse para Ele, né, não para o homem. Então, aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais nessa psicóloga e também não vou mais tomar esse remédio. O médico dos médicos é o meu Jesus e Ele que vai me curar. E eu fiquei curada para a glória de Deus. Amém. Então, Deus, ele é inteiro, né? Inteiro, Completo. Ele é completo. Ele cura o emocional, cura o físico, cura a alma, cura mesmo a pessoa. Cura. E essa irmã Maria hoje, ela é uma benção. Com o passar do tempo, ela aceitou o Senhor Jesus. E hoje ela é presidente do grupo feminino, né, da Igreja Presbiteriana Renovada de São Tomé. E é uma bênção. Deus usa ela tremendamente. E o grupo, a maioria das irmãs participam do grupo feminino. E Deus tem honrado ela ali. E eu louvo a Deus pela vida dela, que ela é uma bênção. Então Deus é maravilhoso, né? Ele faz os seus milagres. Deus tem um propósito na vida de cada um. Então Deus tinha um propósito na vida da Maria. Deus curou ela. Deus tinha um propósito na minha vida. Deus me curou. E eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, de acordo com aquilo que Ele deseja, né, que eu faça, né? Embora a gente tenha muitas falhas, mas a gente procura obedecer da forma que nos é possível, né? Então, e eu creio que a pessoa que estiver com essa enfermidade, porque realmente é uma enfermidade, e se você precisar de um médico, vá ao médico. Deus deixou os médicos na terra, né? Deus deixou os remédios. Só que se o médico não der jeito, o remédio não der jeito, confie no Senhor, entregue a sua vida ao Senhor. Peça a cura, a libertação que Ele tem para dar. Ele deu para Maria, Ele deu para mim, e eu acredito que Ele tenha dado para mais pessoas, né? Deus é maravilhoso, Deus é completo. Ele cura corpo, alma, espírito, físico e a nossa mente. Amém. Né? Vamos pedir para o Senhor uma mente saudável, a mente de Cristo, para que nós possamos ter uma mente saudável. Amém. Cleonice, muito obrigada por você ter aceitado esse novo quadro. Vamos Amém. orar. Vamos orar. Em tempos de quarentena, né? E a gente, por enquanto, ainda está sem culto, então a gente tem que fazer algo. Não consigo ficar parada. Não sei até onde que vai fluir, isso só Deus sabe. Né? Muito obrigada pelo livro, por compartilhar. Porque quando a gente escreve, a gente compartilha com outras pessoas. Verdade. Aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, obrigado por ter compartilhado e registrado aqui e que outras pessoas venham adquirir teu livro, tá? Obrigada por essa conversa. O café estava muito gostoso. Muito bom. Você que fez? Muito bom o café. Tá? E muito obrigada. Para mim foi uma honra, um prazer conversar com você. Vou terminar porque já deu 48 minutos, senão ficaria muito mais falando sobre Jesus e contando os testemunhos de pessoas e os nossos, e falando sobre Bíblia e tudo mais. A gente passa até a noite conversando sobre Jesus. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite, tá bom? Tá bom, mas eu é que agradeço, né? Porque falar de Jesus é o maior prazer. Né? Para mim é uma honra falar de Jesus. Jesus, ele fez tanta coisa na minha vida que eu não posso deixar de falar. Né? Então, um pouquinho que a gente fala dele, né? Uns minutinhos que a gente se encontra e, né? que nós estamos aqui, é pouco diante de tudo que ele fez, que ele tem feito, e eu acredito que ele ainda fará. Então, é pouco tempo.
Mas é maravilhoso, foi maravilhoso participar desse quadro. Amém. Então, Deus pessoal, abençoe a sua vida. Obrigada, amém. Pessoal, espero que vocês gostem e que essa conversa edificante venha entrar no coração de vocês, que vocês venham ter a fé ativada no Senhor Jesus, porque tudo é para Ele, por Ele, para Ele, Ele que fez todas as coisas, Ele nos fez, Ele sabe o propósito da vida de cada um, inclusive na vida de vocês que vão assistir. Muito obrigada e Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, que vocês possam ser edificados, abençoados, que possam, se estiver passando por algum problema, alguma enfermidade física, psicológica, né, financeira, creia no Senhor. A palavra do Senhor nos diz: creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Que você possa ficar com o versículo de João, capítulo 3, verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Deus abençoe a sua vida. Amém. Tchau, pessoal. Tchau.